a notícia que incomodou mais essa semana, como vocês já sabem, foi a anulação pelo Toffoli, tá? Das provas e das delações feitas pela Odebrecht no âmbito ali da Operação Lava Jato, que culminaram com a prisão do Lula. A gente sabe muito bem que essas provas, né, essas delações aí que foram feitas pelo próprio Marcelo Odebrecht, incluíam a confissão de que a Odebrecht tinha um departamento de propinas. Nós comentamos aqui na semana passada que para uma empresa, né, uma empreiteira deste tamanho, imagina o tamanho de uma empreiteira, não é qualquer um que consegue montar uma startup que vira uma empreiteira. Ter um departamento de propinas era só para esconder o real dinheiro, tá, que estava sendo passado ali para tudo quanto é lado. E uma confissão curiosa é que o Marcelo Odebrecht, né, acharam ali nas planilhas dele, ele sempre comentando, né, em código, tinha código ali para todos os deputados ali do PT, todos os deputados de esquerda, senadores, assim por diante, né? Tinha Drácula, a gente sabe muito bem, tinha atleta, tinha pra tudo quanto é lá, Poia Coxa, exatamente, amante, né? Esses nomes bonitos ali. E perguntaram pra ele, falaram assim, mas quem que é esse tal de amigo do meu pai? Aí, olha a sua história, né? O amigo do meu pai, o Marcelo Odebrecht confessa que se referia, é o Marcelo Odebrecht falando, tá? Não sou eu, por favor, calma. É o Marcelo Odebrecht, citação em terceira pessoa. O Marcelo Odebrecht diz que é o ministro Dias Toffoli, tá? Ex-advogado das campanhas do PT, né? Trabalhou aqui em São Paulo com a Marta Suplicy, tentou 2 vezes ser juiz substituto, não conseguiu passar na prova e agora está julgando todos os juízes do país. Aí, bom, enfim, ele diz agora, o Toffoli diz que toda essa delação foi feita sob tortura psicológica, que a Lava Jato foi o ovo da serpente da própria corrupção do Brasil. E uma coisa que é curiosa é que ele alega, né, a alegação final, isso aqui não é só do Toffoli, mas a alegação final de toda a esquerda, de todo o centrão ali, é a de que, segundo a Vaza Jato, naquelas mensagens que foram roubadas ilegalmente, criminosamente, tá, dos celulares ali dos procuradores da Lava Jato, você viu em algum momento o Moro, Sérgio Moro, conversando com o Dallagnol, ele diz, essa prova é fraca, pelo que eu estou entendendo, tá? Eu sei que advogados conversam, a Fabi está aqui do meu lado, que não me deixa mentir, advogados conversam com juízes, isso é uma coisa comum, tá? Você pode até reclamar, mas é uma coisa comum. E o Moro vai lá e fala assim, essa prova é fraca. Esse é o grande estrilo que eles fazem, foi por conta dessa frase, né? A prova é fraca, ou seja, o Moro iria soltar o Lula, tá? E no final das contas eles estão dizendo, olha, isso demonstra uma parcialidade porque o Moro estava ali próximo a um dos lados da disputa. Então querendo anular todo o processo, falando, entendi que o cara é criminoso mesmo, mas vamos anular o processo por conta da parcialidade. Bom, agora quem anula é o próprio amigo do meu pai, tá? Que foi indicado pelo amigo do meu pai. E aí o amigo do meu pai, ele está querendo mostrar que quando você fala do amigo do meu pai, ora, não pode porque o cara está sendo torturado psicologicamente. Aqui nós temos dois momentos distintos aqui do nosso grande Dias Toffoli, né? No que ele diz, né, sobre a Lava Jato, não se pode falar que é golpe. Ou seja, Dias Toffoli está dizendo, não tem nada a ver com golpe, não tem nada a ver com tortura psicológica, não tem nada a ver com essas coisas. Ali no segundo momento, né, Toffoli já diz, né, anula provas da Odebrecht e diz que prisão de Lula foi armação. Em qual dos Toffolis nós devemos confiar, Marco? Diga aí pra gente. No advogado do PT, no segundo advogado do PT. Tem vários advogados do PT. Advogado do PT assim, o Supremo virou uma extensão do PT, né? Eles devem estar lá. Eu acho que eles devem se divertir. Eu sinceramente acho que a vida de um ministro do Supremo Tribunal Federal hoje é se divertir, falando o que a gente pode fazer para ajudar o esquema de corrupção e cleptocracia do Lula. Porque é o seguinte, esse é o primeiro capítulo de uma história que começará a ser reescrita, né? Então a gente vai reescrever a história, vai ressignificar fatos e acontecimentos, não voltou dinheiro de nenhuma empresa, ninguém confessou culpa, não aconteceu nada para ver aqui. E eu vou mais, eu vou além. O cara mistura na decisão dele, o Toffoli, né? Ele faz uma salada mista ali falando do ovo da serpente que estava sendo chocado. Sabe onde eu vi essa expressão pela primeira vez? Piperno. Ele olhava para o Bolsonaro e falava nos debates do 3 em 1,
o ovo da serpente está sendo chocado, o golpe fascista que o Bolsonaro ia dar no Brasil, na República, né? De alguma forma ele ia dar um autogolpe, o Bolsonaro. É uma coisa maravilhosa. E ele usa essa expressão, o Toffoli, falando sobre também movimentos de ataques às instituições. Ele fala que o pessoal da Lava Jato, né, foi o início de um movimento que virou um movimento de ataque às instituições. Eles estão usando essa justificativa para passar o rolo compressor. E agora, irmão, é o seguinte, Flávio, agora é corrupção 2.0. Pensa num cara que fez pós-doutorado, livre docência em corrupção. São os petistas, eles estão escolados em corrupção. Receberam todas as estatais, receberam todos os fundos de pensão bonitinho, já estão num prejuízo danado, nem a Globo consegue esconder isso, né? O César Tralli com aquela cara de choro dele, falando, ano passado estava tudo no azul, agora está um lixo, estamos no vermelho, estamos devedor aí, em bilhões, tem um rombo de mais de 200 bilhões de reais. E daí você olha para essa situação esdrúxula e fala, tá bom, otário, faz o L. Só que todo mundo tá se ferrando. Vai todo mundo afundar junto. Eu conversei com a professora Paula Marisa recentemente e ela falou, Marco, eu acho que você é violinista no Titanic. Vai todo mundo morrer junto, mas aí eu vou tocar meu violino. Eu vou falar, eu tinha avisado, a gente avisou que isso ia acontecer. E, de novo, o Supremo mostrando para o que veio. Preparem-se para os maiores escândalos de corrupção se a gente conseguir retomar o protagonismo da história do Brasil. Se a gente não afundar numa tirania absoluta do judiciário junto com o executivo. Se a gente afundar nessa tirania, Fabi, aí a gente nunca vai saber quantos bilhões e trilhões de reais esses caras já estão desviando do nosso país. Fabi, quer fazer um comentário? Eu quero fazer um comentário bem breve. Esse negócio do Toffoli realmente demandaria uma análise um pouco maior que a gente não tem. Mas eu quero dizer que Toffoli está levantando a tese entre os juristas que está sendo conhecida como Toffilândia. Só acontece no mundo dele. Ninguém vê a militância que ele fez em 135 páginas, né? Então, esse revisionismo histórico aí, no mundo de verdade, de quem estuda direito de verdade e leva a sério isso como uma ciência jurídica, está repercutindo muito mal. E eu tenho esperança, Marco Antônio, não sei como, mas o povo, o brasileiro, ele acordou, ele está olhando tudo isso. Por isso que eu venho sempre falando que a gente precisa reagrupar. Aí eu vou lembrar do Augusto Nunes, que ele sempre fala, é uma fase, o brasileiro já passou por coisas até bem difíceis e a gente vai conseguir. Então, na esperança de alguém mais velho, né, como Augusto, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, eu repasso essa esperança ao pessoal que está nos assistindo, para que a gente não se desespere, porque o nosso Brasil é nosso e é feito com muito amor. Esperanças em tempos difíceis, e lembrando, né, falando em tempos difíceis, que o Toffoli, quando da primeira vez, né, foi a revista Cruzoé, que demonstrou, né, mostrou ali que o nome, né, amigo do meu pai, este curioso apelido se referia ao Toffoli, ele foi lá, pediu uma censura à revista Cruzoé e passou, né, o caso para um certo ministro chamado Alexandre de Moraes e começou aquele que é chamado hoje de inquérito do fim do mundo, né? As fake news que estão... Os ataques à Suprema Corte, né? As instituições democráticas. Então, agora você fazer qualquer crítica, né, a uma situação como essa é considerado um ato antidemocrático. Você pode ser fichado, ter PF na sua casa, batendo 6 horas da manhã. A Lava Jato, que deu tanta esperança para o Brasil prendendo políticos, de repente agora eles estão fazendo uma coisa ao contrário, indo para cima da população. Lembrando, a Lava Jato, ela tinha 30 policiais, né, 30 agentes ali da Polícia Federal. Esta ABIN paralela aí criada pelo ministro Alexandre de Moraes a partir deste amigo do meu pai tem 120. Cris, vamos então para a República de Curitiba falando sobre isso, né? Vamos, eu vou ler um pedaço aqui de uma transcrição que eu fiz de um vídeo do ministro Luiz Roberto Barroso falando sobre a Lava Jato, muito antes da Lava Jato começar a ser destruída de dentro do STF, porque quem está destruindo a Lava Jato são os ministros do STF. Começou
com Fachin, ex-advogado do MST, já que vocês falaram aí da banca de advogados do PT, né, que se instalou ou que foi instalada por Lula dentro do STF, tem também a banca de advogados do MST representada por Fachin. Fachin começou a dar o golpe de misericórdia à Lava Jato quando arquivou o processo contra Lula, que não foi inocentado. E esse foi o capítulo número 1 da história da Lava Jato, que o PT começou a reescrever, dizendo que Lula foi inocentado. Não foi, mentira. Assim como Dilma não foi inocentada agora, quando o TRF1 decide arquivar um processo contra ela por irresponsabilidade fiscal. Arquivou porque ela já tinha sido julgada e condenada por esse crime, e a lei brasileira não permite que uma pessoa seja julgada 2 vezes pelo mesmo crime. Não foi inocentada. Mas o trechinho aqui, ontem eu li no Estúdio Oeste um trecho, agora vou ler outro trecho, e foi muito antes do fim da Lava Jato, tá? Do começo do fim da Lava Jato. Olha o que Barroso falou, abre aspas. Os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, 553 denúncias, 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância, 209 acordos de colaboração celebrados, 17 acordos de leniência com empresas, né? Inclusive esse aí da Odebrecht, que agora a Toffoli está anulando. Na época, quando ele falou isso, eram 4,3 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos. Isso já chega à casa dos 25 bilhões de reais atualmente. 12 bilhões e 700 milhões a serem recuperados em acordos de leniência de empresas que lesaram os cofres públicos. Então ele fala que foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Esse vídeo aqui é histórico, assim como um do Gilmar Mendes, que fala da cleptocracia instalada no Brasil. Todos eles, em algum momento, deram declarações elogiando a Lava Jato e impressionados com os resultados da Lava Jato, e mais do que isso, apontando o PT como o partido-chefe da quadrilha que instalou essa cleptocracia no Brasil. Agora eles podem dançar o samba que quiserem, podem dar um duplo twist carpado como esse que Toffoli deu agora, que não há como apagar a história. E nós, enquanto estivermos vivos, estaremos aqui relembrando dessa história. 2 pontos importantes aí em relação a essa situação do Toffoli hoje. Primeiro, foi uma decisão monocrática. Segundo, foi uma decisão monocrática em cima de um pedido, sabe de qual escritório? Do escritório da Valesca Zanin, que é a esposa do mais recente ministro nomeado aí para o STF, que era advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin. E detalhe, essa ação que pede o fim do acordo de leniência da Odebrecht era dele, Cristiano Zanin. Ele passou para a mulher quando ele foi nomeado ministro do Supremo. E a segunda informação que eu queria relembrar, semanas atrás nós comentamos exaustivamente de uma decisão absurda do STF, e juristas, os mais respeitados do país, apontaram como absurda, que foi autorizar que ministros julguem processos em que atuam suas esposas ou seus filhos, ou seus maridos, no caso da ministra Carmen Lúcia e da ministra Rosa Weber, em que cônjuges, né, ou parentes muito próximos atuem como advogados. Isso foi há poucas semanas, e agora a gente vê esse escritório Valesca Zanin fazendo esse pedido, Toffoli decidindo, e já já Zanin vai estar julgando. É mole ou quer mais?